Oi, tudo bem com você? Grande prazer estar novamente no Eu e Você, esse programa que é produzido pelo Núcleo de Comunicação do Centro Universitário do Norte de São Paulo, ao norte. Mais uma vez, a gente vai falar sobre a instituição, essa instituição de ensino que abarca décadas em São José do Rio Preto e que desbrava muitos desafios para chegar nos dias atuais, com muitas situações interessantes para a gente trazer para vocês. Para a gente tocar nesse assunto e para falar com propriedade, nada mais justo do que trazer hoje ao programa, com muita honra, com muito prazer, a gente convida o nosso querido reitor Antônio de Queiroz Pereira Calças para estar aqui hoje. É um grande prazer estar com você. Toninho Calças, meu professor, eterno professor de Gestalt Terapia. Eu sou formado aqui há 13 anos, me lembro como se fosse ontem, e é um grande prazer a gente estar hoje aqui para falar um pouco sobre toda essa movimentação que a gente encontra no momento atual do centro universitário, você na condição de reitor, e a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Mas, primeira coisa que eu quero saber de você, quem é o Antônio de Queiroz Pereira Calças? Bom, o Antônio de Queiroz Pereira Calças é um psicólogo formado em 1977, portanto, há 45 anos, quase 46, né, que exerceu a profissão e exerce a profissão ainda até hoje, que iniciou a sua carreira acadêmica aqui na UNorte, né, que antigamente se chamava FARF, Faculdade Rio-Pretense de Filosofia, Ciências e Letras, né, em 1980. Né? Então, eu estou na instituição há 42 anos completos, já indo para completar 43 anos. Certo? Eu vim para iniciar o curso de Psicologia, né? E depois eu fui mudando de funções, mantendo a docência no curso de Psicologia, se tornando coordenador do curso, professor do Laboratório de Psicologia Experimental. Não foi só de Gestalt que eu dei aula para você. Sim, claro. Eu dei aula com os ratinhos do Skinner, né? Que era na época ainda animais, hoje é tudo... eu já peguei uma vertente mais virtualizada do... Você já pegou virtual? Mas eu comecei com os ratos albino Wistar, sim, né? Sim. Lá no laboratório, lá na parte de cima da faculdade. Depois, me tornei coordenador do curso, né? Em seguida, eu fui convidado pelo reitor, o Dr. Oswaldir Francisco Castro, a assumir a área de avaliação institucional, muito antes de ter os SINAIs. SINAIs é o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, né? Esses SINAIs... A lei dos sinais foi instituída em 2004 e nós iniciamos o nosso processo de avaliação institucional em 1999. Né? Já havia uma preocupação com qualidade de ensino, né? Que não era apenas entrar na sala de aula e com saliva e giz, né? Era sempre procurando aprimorar a parte acadêmica. Mais tarde, fui convidado também para ser o procurador institucional, que é o representante da instituição junto ao Ministério da Educação. Então, passei a ser responsável por todos os processos de autorização, reconhecimento de cursos, renovação de reconhecimento de curso, credenciamento de centro universitário, recredenciamento de centro universitário. E o que faltou? Chegar à condição de reitor? Não sei, eu acho que foram momentos, né? Há momentos que não há necessidade, existem pessoas que desempenham de uma forma muito satisfatória a função. Então, depois do professor Dr. Oswaldir, né, quando ele se aposentou, o Dr. Eudes Quintino de Oliveira Júnior, né, uma pessoa fantástica, né, assumiu a reitoria e ficou durante muito tempo também. Né? Aí eu fui convidado pelo Dr. Elias para assumir a reitoria, né? Já na nova mantenedora, o Centro Integrado de Ensino Superior de Rio Preto, o CIERP. Aí eu assumo a reitoria
e com a visão de empreendedorismo do Dr. Cassis, houve um boom institucional. Sem dúvida. Né? Então, eu viajei com ele pela América Latina, por Colômbia, Equador, Peru, enfim, por vários países, firmando novos convênios, ou os primeiros convênios, né, interinstitucionais entre universidades estrangeiras e o centro universitário. E que interessantíssimo isso. Sim, para oferecer cursos de pós-graduação e agora ampliando para a graduação e buscando, dependendo ainda, estamos estudando as legislações dos diversos países e a nossa, a dupla certificação. Quer dizer, um estudante que se matricula aqui ou se matricula em outro país, começa a fazer um curso, em determinado momento ele vem para cá ou vai para lá, faz o intercâmbio, e não é apenas uma graduação sanduíche, que é muito comum. Não. O objetivo é fazer a dupla certificação. A pessoa sai com 2 certificados, o nosso e o da outra instituição do outro país. Isso é fantástico. Muito. Abre um leque de opções. Impressionante. Isso é altamente de vanguarda. Quer dizer, a instituição se coloca numa condição muito à frente de outras que não estão abraçando. Hoje temos 14 convênios institucionais com instituições estrangeiras já firmados e mais 3 ou 4 em fase de conclusão. Todas na América Latina? Todas na América Latina, e seria legal você conversar com o Dr. Elias num possível programa. Ele está de partida para Portugal e Espanha para ampliar lá também. Que fantástico. E vamos para Angola e Moçambique. Que fantástico. Quer dizer, sabe, não, outra visão, educacional. Né? O norte sem fronteiras. Completamente. Ou o norte sem fronteiras. Sem fronteiras. Sem fronteiras. Muito interessante. Quer dizer, a gente não fica preso a um quadrado achando que aquilo que está dentro do quadrado é o suficiente hoje para a formação de um profissional. Perfeito. Então, sair desse quadrado está sendo altamente transgressor, vamos dizer assim. E uma coisa muito importante é o envolvimento do corpo docente, do corpo técnico-administrativo, né, no sentido de crescimento institucional. Né? É o vestir a camisa mesmo. Não é uma mera propaganda institucional. Sim, não, é vestir a camisa, é participar, é envolvimento pessoal e profissional. Muito legal. Uma das questões importantes hoje que a gente está verificando é o nosso recredenciamento feito pelo Ministério da Educação. Como é que você avaliou todo esse processo que a gente acabou de passar? Foi muito importante. Todos nós nos dedicamos ao recredenciamento do centro universitário e o que representou tudo isso? Antes de falar do recredenciamento, nós temos que falar de uma coisa que muitas pessoas desconhecem. Lá nos idos dos anos 60, 70, quando uma instituição era autorizada a funcionar, quando um curso era autorizado a funcionar, né, e reconhecido, ele nunca mais precisava passar por avaliação do Ministério da Educação. Era uma vez só. Era uma vez só. Né? Nos anos 80, no começo dos anos 80, houve uma mudança muito importante no Ministério da Educação e passamos a ser avaliados de tempos em tempos. Então, um curso de graduação ele é avaliado a cada 3 anos. É o chamado ciclo avaliativo ligado ao ENAD. Tá? Se os alunos têm uma avaliação positiva do ENAD, né, ele tem um conceito, o curso tem um conceito satisfatório e ele não precisa passar por uma avaliação de comissões. Claro. Tá? Se ele não atingiu essa meta, ele passa por uma avaliação. E por que ele passa por uma avaliação? Porque nem sempre o aluno se esforça para ter uma boa nota no ENAD, tá certo? Porque para ele tanto faz. Se ele tirar uma nota boa ou uma nota ruim, ele se forma do mesmo jeito. Então não há, muitas vezes, um empenho do aluno. Agora,
há alunos que se empenham e querem ter uma boa avaliação, né? Mas a maioria das vezes nós conseguimos manter essa avaliação e recebemos hoje em dia poucas comissões do MEC, porque os nossos alunos mostram um desempenho bem satisfatório. Isso é muito importante de ser ressaltado, né? Muito importante. Isso para você continuar levando à frente. É só você ver há quanto tempo você dá aula aqui, há quanto tempo você recebeu comissões do MEC. Quase nada. Não me lembro assim de uma... Agora, a do recredenciamento está ligada à avaliação periódica. Isso não é questão só de ter nota de ENAD, não, é a periódica. Se você tira uma nota, um conceito 3, você vai ser avaliado daqui 3 anos. Se você tira um conceito 4, daqui 4 anos. Se você tira um conceito 5, daqui 5 anos. Se você tira abaixo disso, 2 ou 1, né, você tem que firmar um protocolo de compromisso. Quer dizer, você é obrigado a cumprir determinadas metas estabelecidas pelo Ministério, sob pena de um processo administrativo. Claro. Tá? Então, nós acabamos de passar por uma avaliação de recredenciamento, que demorou mais do que o normal em virtude da pandemia, né? Durante a pandemia não houve avaliações, ficou tudo suspenso. Recebemos a avaliação ainda está sendo virtual, né? Muito mais difícil do que a avaliação presencial, sim. Né? Porque as pessoas têm que entender o que é a instituição sem estar na instituição. Quer dizer, nós temos que conseguir explicar para elas o que é a instituição. É altamente criterioso. Muito, isso, né? muito. E tem todo um instrumento de avaliação que é seguido, né? E nós acabamos de ser avaliados, tivemos o conceito 4, né? Poderíamos recorrer, porque alguns itens a comissão não conseguiu identificar, mas como era uma situação sui generis de ser uma avaliação virtual, nós resolvemos deixar dessa maneira, sem recorrer, porque o 4 é uma avaliação boa e, a partir de agora, com esses resultados, nós vamos começar a verificar onde nós falhamos para não ter o 5. Claro, sem dúvida. Então, isso é a nossa próxima meta. Isso vai fazer com que a gente se aprimore, com que a gente evolua, com que a gente cresça. Para chegar Ninguém nesse gosta estágio. de ser avaliado, ninguém Sim, gosta. sim. Mas é muito importante essa avaliação, né? Um olhar externo. Né? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos uma certa benevolência, digamos assim. A gente acaba né? sendo um pouco... eu acho que eu estou bem. Né? Agora, a pessoa externa, alguém de fora, olhando e dizendo, olha, nós estamos identificando isso, é muito importante. Não, sem dúvida, isso é talvez uma das situações mais interessantes, que é ter um parâmetro externo para fazer a avaliação. Eu quero tocar num assunto agora pessoal teu, né? Uma das suas principais paixões, que eu tenho conhecimento, talvez muitas pessoas não saibam disso, é a pecuária. Há muito tempo que você tem essa paixão. Como é que você desenvolve ela? Meu avô era pecuarista, certo? E ele passou para minha mãe uma propriedade e uma parte dessa propriedade acabou ficando para mim, né? E desde cedo eu frequentava, desde criança eu frequentava. Você já gostava? Eu gostava, né? Só que eu ia pouco, porque era no Mato Grosso. Hoje Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso, né? Na região de Paranaíba, de Inocência, Mato Grosso do Sul. Era complicado ir para lá, né? Era complicado, você não tinha estradas boas, era muito complicado. E hoje eu desenvolvo, uma das minhas atividades, é a atividade pecuária, né? Que, embora muita gente ache que quem tem fazenda são pessoa rica, né? Lê do engano, né? Os pecuaristas, os agricultores têm muita dificuldade, né? A renda é muito pequena e muita despesa, né? Tanto é que meu avô dizia que fazenda você nunca termina de trabalhar, fazenda você está sempre fazendo. Né? Então por isso que chama fazenda, você está fazendo. Mas é uma paixão muito grande, né? Eu sou pecuarista de corte. Né? O que é que você gosta nessa atividade em relação à criação de gados? Eu faço o ciclo completo.
Cria, recria e engorda. Olha só. Pequena propriedade, mas cria, recria e engorda. Né? E hoje, com a tecnologia, nós já estamos usando inseminação artificial de tempo fixo, com sêmen, né? Você compra sêmen de touros melhoradores, né? Fazemos o cruzamento. Hoje em dia, na moda, está sendo a raça Angus e a raça Senepol. Então, a gente faz cruzamento, as matrizes Nelore e cruzamento com o sêmen de Angus. Exporta o gado? Eu vendo para frigorífico de exportação. Ah, é? Eu vendo para frigorífico de exportação. Né? Então, não sei se você vai comer a carne que eu produzo, mas é uma carne gostosa. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Faz 8 anos que nós começamos a fazer o cruzamento Nelore Angus. Eu nunca comi um Angus produzido por mim. Ah, é? Por quê? Porque eu sempre digo, vamos reservar um para a gente comer. E no final acaba precisando, porque falta dinheiro e você acaba pondo junto da boiada para pagar as contas. Nunca experimentou a própria carne? Nunca experimentei minha própria. Não, já experimentei minha própria carne, né? Mas não desses cruzamentos top. Ah, sim. Desses cruzamentos top, não. Mas é um próximo passo. É o próximo passo. Bacana isso. Vamos fazer um churrasco qualquer dia. Que bom, que bom. Convida a gente aqui. Legal, Toninho. Olha, a gente está vivendo um momento hoje muito intenso na sociedade, né? O ensino superior, na sua opinião, ele está envolvido com o mundo atual ou está cada vez mais distanciado? O ensino superior, ele passou um certo tempo distante daquilo que a sociedade precisava, né? De que profissionais que ele fornecia, que o ensino superior formava para colocar na sociedade. Hoje em dia está havendo uma mudança muito grande, né? As instituições de ensino e as próprias diretrizes curriculares dos cursos estão se adequando às exigências do mercado. Porque se não se adequarem, fica para trás, morre, né? Então os nossos cursos, não só nossos da nossa instituição, de inúmeras instituições, eles estão cada vez mais focados na necessidade da comunidade do que apenas em aprender teorias, conceitos, coisas do gênero. Sim. Isso, por exemplo, no curso de psicologia, nós estamos chegando no século XXI com uma leitura humana hoje muito diferente do que era 20, 30, 40 anos atrás. Uhum. Você está entendendo todo esse movimento? Eu estou tentando entender, mas é uma coisa meio difícil. É complicado, né? para muito todos. Complicado, né? Nesse momento, especificamente, essa relação aluno-escola está muito confusa, né? O nível de agressividade do aluno em relação à instituição escola, em relação aos docentes, né? Na minha época havia um respeito muito grande do aluno para com o professor, né? Mas, enfim, por que será que esses alunos estão agindo dessa maneira? Provavelmente é reflexo de um conjunto de fatores, né? É um reflexo da sociedade, é um reflexo da família, né? E um reflexo também da própria instituição, da própria escola. Quer dizer, a escola não consegue mais desempenhar o seu papel, a família não consegue desempenhar o seu papel, a sociedade não consegue desempenhar o seu papel. E para onde a gente vai com toda essa história? Essa desintegração entre os organismos que funcionam na sociedade e muitas vezes acaba desembocando numa instituição de ensino e a gente acaba não sabendo muito bem como manejar isso, mas... É complicado. Eu não sei aonde nós vamos parar, eu só sei que a escola, e quando eu digo escola, não é só ensino superior, é ensino superior, ensino médio, todos fundamental, eles, né? todos, base até também. A pré-escola, né? É necessário que ela foque em valores. Como a sociedade está num momento de crise de valores, não é só agora, a sociedade sempre teve problemas com crise de valores, né? Mas agora são crises muito fortes, são antagonismos muito fortes. Exatamente. Né?
Então você vê, eu estava ouvindo essa semana um espanhol falando sobre a língua portuguesa, sobre o Brasil, né, principalmente, e também sobre Portugal, viu? Não é só sobre o Brasil, não. Ele dizia que hoje, utilizar a letra E, tá? A vogal E, para substituir a vogal O e a vogal A. Sim. Do todos e todas, por todos, para todos, né? Que isso não representa absolutamente nada, nenhum ganho, né? E nenhum respeito pela diversidade. Até porque a própria língua portuguesa não coloca masculino e feminino com O ou com A. Claro. Né? Artista é masculino e é feminino. E termina com A. Sim. Né? Existem uma série de outras palavras que talvez não me recorde agora, que termina com a vogal O e que é feminina. Certo? Então, enfim, mas um grupo de pessoas, e é um grupo de minoria, só que ele faz um barulho tão grande, né, que provoca uma agitação, digamos assim. A sociedade está toda agitada, né? Muito, muito agitada, né? Então, basicamente, aqui na nossa instituição, nós procuramos manter o respeito por todos, né? Mas com firmeza. Tá? Na nossa instituição, não tem essa coisa de o aluno manda, porque o professor não manda, o aluno não manda e a direção não manda. Claro. A comunidade acadêmica que chega num consenso. Claro, sem dúvida. Né? O que é melhor para a formação. Sim. Né? Veja, nós chamamos pais aqui, num centro universitário, para conversar a respeito dos seus filhos. Porque muitas vezes os pais não sabem como que o filho está atuando, como o filho está se comportando. Não acredito que algum pai queira o mal do seu filho, da sua filha. Eles querem o bem, mas muitas vezes eles não sabem o que acontece fora. Porque muitas vezes os pais não estão muito próximos do próprio desenvolvimento acadêmico do aluno. Sim. A gente percebe isso claramente e alunos que estão vivendo assim uma euforia, uma ansiedade, uma angústia muito grande. E, na verdade, no universo acadêmico, são muitas situações hoje que a gente não via isso antigamente. Mas hoje as pessoas estão muito intensas em relação a um curso superior. A gente está tendo que lidar com situações pessoais dentro do campus acadêmico que antigamente não se tinha tanta ideia, porque são muitas crises de ansiedade, né? Algumas situações que estão impedindo o aluno de progredir no curso, ele acaba saindo por questões pessoais. Então, quer dizer, hoje está tudo muito assim, né? Muito virado em situações que fogem um pouco à nossa regra. Veja, você é professor do curso de psicologia e o nosso curso de psicologia tem um núcleo de atendimento, né, psicológico. E esse núcleo é voltado para a comunidade, atendimento à comunidade. Hoje nós estamos fazendo um atendimento tão grande em relação aos alunos, não só do curso de psicologia, de todos os cursos da nossa instituição, justamente por isso que você falou, as crises de ansiedade, né? A insegurança, né? A depressão, né? E isso reflete no resultado acadêmico das pessoas. Muitas vezes o impacto de uma aula acaba sendo delineador da estruturação psicológica do aluno. Ou da desestruturação, dos dois lados. Exatamente. Né? Eu me lembro quando o professor, mesmo de muitos anos depois de encontrando ex-alunos, eles falavam, professor, eu me lembro numa aula que o senhor falou um determinado assunto, ou tocou num determinado tema, e isso foi fundamental para a minha mudança de rota. Sem dúvida. Sabe? E você, o professor, muitas vezes não tem consciência, por isso é importante o professor ter essa consciência, que aquilo que ele fala pode repercutir no aluno, tanto de forma favorável como de forma desfavorável. Sim. Né?
Toninho, eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui. A gente teria assunto para ficar um dia conversando, são muitas coisas para a gente falar, mas é um grande prazer a gente saber um pouquinho de você, como é que você está vendo, a tua visão em relação ao centro universitário, e dizer que você também foi muito importante na minha formação. Eu me formei há 13 anos aqui, e hoje, há 6 anos, eu estou aqui como docente, e se tudo isso aconteceu, foi um pouco por conta de você. Muito obrigado por isso, é uma gratidão que eu vou ter para sempre, e que a gente possa ter um caminho muito sólido daqui para frente, no Centro Universitário do Norte de São Paulo, a nossa querida Norte. Obrigado. De nada. Eu, antes de encerrar, posso? Claro. Claro que eu fico lisonjeado de saber que, de alguma forma, eu contribuí para a sua formação, e você só foi convidado para assumir uma disciplina no curso porque você demonstrou competência. Você disse que a gente poderia continuar falando muito. Na próxima vez, põe uma garrafa de vinho, sabe? Eu acho que a conversa vai ficar muito mais gostosa. Sem dúvida. Tá bom? Obrigado, Toninho. Tamo junto. Obrigado.